Olá pessoal, sentem cumprimentados. Temos mais uma edição. Hoje temos aqui o coach empreendedor Jair Pereira. Ele vai falar da sua trajetória. Fiquem atentos, fiquem ligados. Vencedores Podcast, Facebook, Vencedor Podcast, YouTube. E liguem também para atividades, né? Nós fizemos cobertura também. Então liguem, pessoal, não vão se arrepender. Boa tarde. Boa tarde. Seja Sou bem-vindo. eu. Obrigado. Desde já agradecer o convite. Estou extremamente satisfeito, orgulhoso pelo vosso trabalho que está a ser magnífico e desejo toda a força e vamos a isso. Obrigado. Pessoal, para quem não conhece, mas também é impossível. É impossível. Aos não mais conhecer. distraídos. Mas mesmo o mais distraído é impossível isso. É verdade. É impossível. Porque é o padrinho dos empreendedores. Exatamente. É o homem que começou a falar de empreendedores. O primeiro É verdade. a falar de empreendedores em Angola. Sim. Então como é que os mais distraídos não? É verdade. Nós fizemos parte de uma geração que teve a ousadia de vir para o país e começar a falar de empreendedorismo na nossa vertente, na nossa realidade, com as nossas condições. Isso nós já fizemos há quase 22 anos. É um trabalho muito árduo, que hoje já é mais fácil porque já temos mais vozes, mas que no princípio foi muito espinhoso. As pessoas ignoravam-nos porque era algo que não estavam habituados a ouvir, as pessoas humilhavam-nos. Eu lembro-me que já tive eventos que havia preparado o tema, mas quando perguntaram quem vai falar de empreendedorismo, tem quantos anos? Não, esse não vai falar hoje. Que tu levavas um esboço tão grande para poder apresentar, porque os mais velhos queriam que nós seguíssemos o padrão. E nós somos aqueles que viemos com uma nova vertente, uma nova roupagem. E então tivemos muita dificuldade, passamos muitas humilhações, mas que graças a Deus hoje já está tudo ultrapassado. Já está tudo ultrapassado. Não, por isso que tens o nome que tens. É verdade. Por isso É que verdade. tens o nome que tens. Então, Jair, como é que entra no mundo do empreendedorismo? Eu entro no mundo do empreendedorismo quando comecei a identificar na minha vida dificuldades financeiras. Eu sou filho de um pai que foi professor, uma mãe que já falecida em memória, que foi educadora de infância. E é sabido que naquele tempo, estamos a falar dos anos 96, anos 92, a quando da Guerra Civil, os professores ganhavam muito mal. E às vezes havia aqueles tempos de greves, tempos sem dinheiro, sem condições financeiras. E nós passávamos por muita dificuldade. Comecei a fazer negócio com tenra idade. Eu lembro-me que a minha primeira experiência de negócio e trabalho foi quando eu fui ter com um tio, que também hoje é falecido, o tio Loi, a pedir-lhe para me ensinar o ofício da pintura. E ele, com a idade que eu tinha, de 8, 9 anos, questionou-me no sentido que tu queres vir para aqui por quê? Eu disse, não, é porque lá em casa não temos comida, temos dificuldade e eu queria muito ajudar os meus pais com as finanças. E aí comecei a fazer, me tornei um jovem que vendia o negócio da mãe, vendia bolinhos, vendia água, vendi gasosa, vendi muita coisa. Hoje quem for nas redes sociais conhece, vai encontrar as histórias que eu sempre contei. Também tenho no YouTube, tem histórias que falam sobre Jair Pereira também. E inclusive também foi isso que fez com que a televisão pública de Angola, no ano 2017, decidiu investigar e estudar sobre a minha vida, num programa com um nome similar ao nosso podcast, que era o Vencedores antigamente. Okay. Eu passei por... o meu programa foi o único que passou durante um mês. Todas as vezes eles iam repetindo e por isso eu fiquei conhecido em todo o país e foi muito impactante, porque a minha história tem várias vertentes e isso ajudou-nos. Então comecei nas pequenas atividades, só que as pessoas olhavam para as nossas atividades de pessoas humildes, só que as pessoas olham para as nossas atividades de pessoas do gueto, pessoas que não têm nada, pessoas que têm dificuldade e menosprezavam.
olhavam e diziam que não, isso não é negócio, isso não é empreendedorismo. Se formos investigar os grandes homens a nível da sociedade, muitos deles começaram com pequenas atividades, começaram de forma informal. O dono da KPFC. Exatamente, e não só. Porta a porta. É um número muito grande. Eu gosto de dar muitos exemplos aqui em Angola. Eu tenho um amigo que é o João Lolo, hoje é um dos grandes empresários aqui no país. Tenho Alberto Mendes, são pessoas que hoje são milionários em Angola, que não são aqueles fictícios que dizemos que roubaram, fizeram alguma coisa, que lutaram, trabalharam, porque em Angola existem pessoas dignas, homens mesmo de dinheiro, amigos que eu tenho, porque eu às vezes fico a brincar com as pessoas, como é que você quer ser rico e inveja o rico? Estuda com ele, aprende com ele, vê as questões e vai sabendo. Então, e foram pessoas que me deram muito input, mas eu olhava para eles e via diferente. Então, quando nós começamos as pequenas atividades, as pessoas ignoravam-nos. Quando olhamos para as pequenas atividades, as pessoas olhavam com desprimor. Então, nesse desprimor, surgiu alguém que disse, eu vou falar sobre isso, eu vou motivar a minha sociedade sobre isso. Eu dizia, não tenham vergonha de fazer negócio, não tenham vergonha de fazer alguma coisa, não tenham vergonha, o mais importante é você conquistar. O vergonhoso é roubar, o vergonhoso é fazer mal ao outro, o vergonhoso é você fazer com que a tua imagem seja manchada. Se o que estás a fazer é digno, se o que estás a fazer é honesto, mano, continua. E foi essa palavra de ordem que nos nutriu até hoje, porque essa é uma educação que nós recebemos de berço. Os nossos pais eram pobres, nós crescemos numa casa de chapa, numa casa com dificuldade, que quando chovesse tínhamos que ser abrigados na casa dos vizinhos, mas o meu pai sempre dizia, meu filho não é uma pessoa qualquer, meu filho é alguém que anda sempre com a cabeça erguida, que conhece quem ele é, sabe que ele é imagem e semelhança de Deus, mas acima de tudo, não tem vergonha de enfrentar a vida. Não tem vergonha, mesmo com fome, Jair, levanta a cabeça e caminha. Mesmo sendo humilhado, quantas vezes nós fomos humilhados? Eu lembro-me que os jornalistas... É verdade, amém. Mas, e muito pela classe jornalística, muitos jornalistas paravam e diziam, Jair, não é assim que se fala. Tu se quiseres falar, tens de falar por tanto. Era tanta coisa, de facto, e por consoante e tudo mais, e era essa coisa. E nós dizíamos, não, atenção, olha, quanto mais eu perder a minha originalidade, menos autêntico eu serei. Então, tudo que nutre Jair Pereira é autenticidade, o amor às pessoas, a valorização e o respeito. Eu sou dos poucos, porque eu vejo, que reconheço os outros e diz, não, tu és bom, tu tens esse potencial, e uau, continua. E muitos olham para nós e hoje, infelizmente, temos uma sociedade assim, que era guerrilha. Vou lhe dizer, por exemplo, nas primeiras situações enquanto empreendedor, o que mais me doeu foi as pessoas que deviam me apoiar. E é assim que funciona no mundo do empreendedorismo. Como as pessoas não entendem a nossa visão, eles começam a pensar na visão deles e querem nos pôr dentro da sua caixa. Então, às vezes, nós temos que rebater e bater com força mediante aquilo que uma vez ouvimos, que entendemos e acreditamos. Porque a nossa visão é muito própria. Aquilo que nós pensamos é muito próprio. Então, não adianta nada você viver a vida dos outros, porque você precisa viver a tua própria vida. Então, foi essa a grande sacada de Jair Pereira, que não se deixou levar pelos padrões e começou então essa onda, e que hoje tem estado a trazer milhares de jovens que têm orgulhado. Uns também, até certo ponto, me deixam triste, que tu vais ouvir abordagens que não são muito, muito convincentes, primeiro, não são verídicas, porque, por exemplo, nós vamos encontrar um palestrante que disse 5 passos para ter dinheiro, que não tem dinheiro. Vamos encontrar aquele que está a dizer como chegar ao sucesso, e ele não tem sucesso, nunca atingiu nada, nunca fez nada. Mas isso para nós também é um orgulho. Mas é errado. Porque sim, é muito errado. Porque há uma coisa que eu sempre disse, e as pessoas diziam-me no princípio, Jair, mas como é que nós vamos saber discernir e separar o mercado? Há mercado para todos, mas não por muito tempo. As pessoas vão te ouvir hoje, vão te ouvir amanhã, vão ver o teu produto hoje, vão ver o teu produto amanhã, vão ver o que tu fazes, mas em algum dia vão dizer, já não quero este produto, agora quero aquele.
já não escolho esse caminho, agora escolho esse. Ou seja, nós abrimos a concorrência por causa da nossa pouca qualidade, a nossa pouca originalidade. Isso faz com que nós então percamos os nossos clientes. Então é necessário que o mercado por si só se estabeleça, e ele vai se estabilizando à medida que passa. E isso tem feito então que nós tenhamos um orgulho, porque, verdade seja dita, eu já vi pessoas, por exemplo, falarem de casais quando não são casados. Já vi pessoas falarem de negócios quando não têm negócios. Só uma questão, por exemplo, que a mim faz muita confusão. Na academia eles introduziram a cadeira de empreendedorismo, certo? Certo. Mas os professores, todos os professores que estão na cadeira de empreendedorismo não entendem de empreendedorismo. Muitas vezes quando vamos para a escola, o aluno está dizendo: meu professor nunca explicou isso. Ele está a falar de gestão, mas quer falar de empreendedorismo. Por exemplo, os economistas, eu sou economista, e como economista muitas vezes eu ouço os meus colegas e digo: não é isso que você está a aprender, porque ele vai querer falar sobre a legalização, vai querer falar. O empreendedor geralmente começa de forma muito arrojada. Ele geralmente começa de uma situação, acreditou: epa, tem uma câmera, vou começar a fazer fotografias. Geralmente ele começa na forma informal, só depois com o andar do tempo, com uma certa robustez, aí é que ele começa. Então, isso foi o que nós trouxemos. Por quê? Porque a economia padronizada dizia que nós não éramos empreendedores, dizia que nós não podíamos fazer. E eu dizia: não, deixa o trigo e o joio crescer, nos deixa só. Para chegar empreendedor, para chegar empresário, nós vamos chegar, mas precisamos passar por essa estrada. Não. Por isso que nós trouxemos aqui o caríssimo Jair Pereira. Obrigado. Que é um jovem que impacta. Nós acreditamos que na sua maioria da juventude angolana, desde que o Jair apareceu, mudou o contexto sobre a visão do empreendedor em Angola. Então essa é a questão que nos fez trazer aqui. Porque és um vencedor. Obrigada mesmo. E é bom vermos de outras pessoas, mas eu acho que ainda a missão ainda está no meio, porque eu gostaria que não existisse um Jair, um vencedor, mas que todos nós, enquanto jovens angolanos, acordássemos dessa nossa letargia. Há um obscurantismo muito grande na nossa sociedade que me preocupa. Nós, infelizmente, hoje, jovens da nova geração, ainda estamos na cartilha dos nossos mais velhos. Estuda para ir procurar emprego. Estuda para ser isso e aquilo. E às vezes perdemos a oportunidade de criar grandes projetos. Não estou a dizer e nem ser apologista que as pessoas não devem estudar, mas você que estudou tem uma agregação pedagógica. Essa tua agregação pedagógica tem que ser um potencial projeto para que possamos na nossa sociedade. Porque nós, hoje por hoje, temos pensado que nós somos resposta. Nós não somos resposta. Nós temos a solução para a nossa sociedade, porque essa solução desses problemas que existem sempre vão gerar fluxo financeiro, sempre vão gerar economia. Realmente.